Olá, pecadores, pecadores CCBistas, pecadores da Congregação Cristã no Brasil, a graça. Olha aqui, você está no canal do Cavaleiro CCB, especialista em pecadores CCBistas. E só aqui você tem os santos palavrões. Olha aqui, ó. Quer a maior prova de que o ministério é mentiroso, está fazendo proselitismo político, está fraudando, adulterando, está corrompendo o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Qual é a maior prova disso? Essa tal de cartinha vagabunda que o ministério está pregando contra os supostos partidos de esquerda. Os supostos partidos de esquerda, que eles vão fazer coisas comunistas, que eles vão perseguir a igreja, que eles vão tirar a Bíblia, fechar a igreja, e que você e a mocidade não vai poder sair à tarde para congregar, para louvar a Deus, para fazer tocata nas reuniões de mocidade, porque vão ser fechadas. Qual é a maior prova de que isso é uma fraude? Olha aqui, ó. Escuta aqui. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, as hostes da maldade precisam dos lugares celestiais para combater contra a igreja. As hostes da maldade não vai fechar a igreja, não vai fechar os lugares celestiais, porque as hostes da maldade precisa combater contra o povo santo. Então ela precisa do povo santo para combater. Não devemos lutar contra a carne. Aquela perseguição que o maldito número 2 do Braz falou da Europa antiga, lá do cristianismo, lá da perseguição do Império Romano, aquela perseguição não foi contra aquele povo de Deus, aquela descendência dos apóstolos. Porque Pedro foi casado, Pedro tinha filho. Os apóstolos casaram, os apóstolos tiveram filhos e netos. Aquela perseguição não foi contra aquela geração. Aquela geração acabou, morreram. Chegou o tempo deles morrer, eles morreram. A perseguição se deu uns 2 séculos depois. Um século depois. Alguns apóstolos ali morreram como morreram, mas era para cumprir ali. Não foi a perseguição contra a igreja. Quem se rebelou contra o Império Romano, quem foi? Foram os judeus. Quando Jerusalém foi tomada e destruída pelo Império Romano, foram os judeus que se rebelaram contra o domínio político do Império Romano. Não foi os cristãos, aquela geração de Cristo. Não foi aqueles discípulos de Cristo que se rebelaram contra o Império Romano. Quem se rebelou contra o Império Romano, ali no século 6, 7, foi o judeu, sabe? Então aquela perseguição que se deu na terra de Israel foi contra os judeus, não foram contra os cristãos. Cristãos morreram quando tem que morrer, e muitos deles imigraram, sabe? Porque era para espalhar o evangelho. Quem foi que corrompeu os guardas? Quem é o inimigo de Deus? Aqui não está escrito que não devemos de lutar contra a carne, contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades nos lugares celestiais. Que é o inimigo de Cristo, não é as potestades? Não é os principados? Olha aqui, ó. Quem era Jário? Olha aqui, ó. A cura da filha de Jário, a filha de Jário, a mulher que tinha um fluxo de sangue. Ok, aí aconteceu o quê? Quando voltou Jesus, a multidão recebeu, porque todos os estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jário, que era príncipe da sinagoga. O principado é o príncipe da sinagoga. O principado aqui que o apóstolo Paulo fala aqui, ó. E o sangue, mas sim contra os principados. Quem é os principados? O príncipe da sinagoga. O cara que atende o culto na sinagoga, o sujeito que preside o culto na sinagoga. Então esse é o principado, é o chefe, é o cooperador, é o ancião. Esse é o principado, é aquele que é o que atende o culto na sinagoga, na igreja. Esse é o principado. Então a perseguição não é política, não é partidos, não é o governo, não é o Estado. Não é o Estado brasileiro que vai perseguir cristãos, não é partido brasileiro que vai perseguir cristãos, não é o Congresso Nacional que vai botar lei para perseguir cristãos.
Porque a maioria do Congresso brasileiro é bancada evangélica, sabe? Então é fake, é fraude, é mentira que partidos vão perseguir igreja. É mentira. A luta é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então as hostes vai perseguir a igreja. Quem é as hostes? O principado da sinagoga. Quem é o principado da sinagoga? Quem é o príncipe da sinagoga? O que atende o culto. O ancião, o cooperador, o Braz, o presidente da regional. Esses são os principados, as potestades que combatem a igreja. Então se você é chamado e batizado na congregação, Deus te abençoa, te revela coisas que nem José, te dá dom que nem Salomão, te dá dom que nem Josué, te dá dom que nem Ana, Maria. Você é perseguido dentro da igreja, porque o inimigo está dentro da igreja, não é externo o inimigo. Então quando o Império Romano, a religião do Império Romano era o quê? Pagã. O imperador era pagão. E o imperador, sendo pagão, ele, por lei, ele era divindade do Estado. Os cristãos, aquele cristianismo não era, já era igreja católica. Então, o Império Romano não aceitava, e o povo, que era pagão, não aceitava os cristãos, porque os cristãos adoravam um Deus invisível, não adoravam os deuses deles. Eles não se incomodavam se os cristãos adorassem os deuses dos pagãos e o Cristo, eles não se incomodavam com isso. Mas o problema do cristianismo é que eles só adoravam o Cristo e não os outros deuses. Então aí as outras religiões não gostavam. Adora só esse Deus aí invisível e não adora o nosso. Então eles achavam que isso foi como, sabe o Jonas lá? O Jonas foi jogado no mar por quê? Porque só adorava o Deus invisível e não adorava os outros deuses. E aí as pessoas, se não adorassem os deuses delas, eles achavam que vinha mal, que vinha seca, que vinha fome, que vinha tudo. Então aí eles não gostavam. Então, e os cristãos só adoravam o tal do Cristo. Aí eles não gostavam, então eles perseguiram. E aí o imperador, às vezes o imperador sem querer, mas para agradar o povo, perseguia a igreja. Houve tempos que imperadores eram pagãos e houve tempos que imperadores eram... Daí que veio o Constantino e botou e disse o quê? Olha, está tolerado toda a religião. O Constantino que liberou toda a religião, como hoje. Mas ali era perseguição na carne. E aquela igreja não era a igreja de Cristo, dos apóstolos, já era a igreja católica. E muitos dos perseguidos eram judeus. Os judeus que corromperam o Império Romano para perseguir os apóstolos. Aí sim a igreja de Deus. Quem perseguiu a igreja de Deus? Quem foi que corrompeu os guardas para dizer que o Senhor Jesus não tinha ressuscitado, tinham roubado o corpo dele? Não foram os judeus? Não foi o sumo sacerdote? Não foi os escribas? Não foi os fariseus? E com que dinheiro que eles subornaram os guardas para dizer que o Senhor Jesus não tinha ressuscitado, mas sim o corpo dele tinha sido roubado? Com que dinheiro? Não foi com o dinheiro da coleta do templo? Então os judeus, quem perseguiu o povo de Deus? Não foi os judeus? E o Senhor Jesus não veio para os judeus? E foi os judeus que corromperam o Império Romano, guardas, e foram lá encher o saco de Pilatos, e enchiam o saco de Pilatos para perseguir aquela igreja. Mas mesmo assim, você vê que aquela igreja foi perseguida, mas não morreu antes do tempo. Foi perseguida assim, expulsa, não pode pregar aqui, não sei o quê. Aí, perseguida, mas perseguida no sentido de arrumar algum crime contra o Império Romano, que era um império dominante político, para maltratar eles. Mas mesmo assim, o que tinha que ser pregado foi pregado mesmo no Império Romano. Não foi abortado, sabe? A coisa não deixou de acontecer. E aí os apóstolos pregavam, e aí os judeus que perseguiam a igreja. Quem perseguiu a igreja? O cristão, o servo do Senhor Jesus, os judeus. Aí enchia o saco do Império Romano para perseguir os judeus, para perseguir os apóstolos. Então veja que o mal não é externo, o mal é interno. Porque o Senhor Jesus quis ver para os judeus, que eram os judeus filhos de Abraão, eles não aceitaram, chamaram de seita, e aí começou a perseguir. E aí ia lá no Império Romano e corromperam. Tanto que corromperam os guardas lá. Os Império Romano era corrompido, subornado, e
os judeus inventavam calúnia contra o povo de Deus, os discípulos do Senhor Jesus, para combater eles. Então veja, não é externa, é interna. Depois os judeus fizeram todas essas sacanagens com os discípulos de Cristo, depois eles foram as vítimas. Porque aí o Império Romano perseguiu eles. Tanto que o Nero lá botou... Você vê essas imagens aqui? Essas imagens aí. Tanto que o Nero foi o pior deles, do perseguidor dos judeus. Botaram muitos judeus na fogueira, na arena, no Coliseu. Porque eles mesmos, quando interessava a eles perseguir os discípulos do Senhor, eles iam lá no Império Romano e subornava e assim. Depois beberam do próprio veneno. Mas na questão perseguição, era questão religiosa, não era questão política. Não existia partido naquele tempo. Naquele tempo era o César. César, todo imperador romano, depois era considerado o César. Não é só o César do século antes de Cristo, sabe, que fundou o império. Não, todo imperador é considerado o César. Então, não era externa. A perseguição não é externa. Então, é fraude que o ministério vagabundo anda pregando por aí, que partidos de esquerda, que a igreja vai ser fechada, que a Bíblia vai ser tirada. Isso é tudo fraude. A perseguição, meu amigo, é interna, dentro da igreja. Então, se Deus te chama na graça, você está dentro da igreja, você brilhar, você começa a ter dom que nem Daniel, dom que nem os profetas, dom que nem os apóstolos, dom que nem Paulo. E aqui pegando do lado das mulheres, dom que nem Sara, Rebeca, Raquel, Ana, que nem as Marias, que nem Marta. Se Deus te abençoar dentro da igreja, quem é seu inimigo? É o partido de esquerda? Seu inimigo é o ancião, é o cooperador, é o ministério, é o invejoso que está dentro da igreja. É o seu companheiro invejoso que tem inveja de você, porque Deus dá sabedoria para você. Por exemplo, se você tem um dom que nem Salomão, de julgar aquela causa lá das duas mulheres, hoje dentro da igreja, você é perseguido. Aí vão inventar coisas contra você, para sufocar o dom, sufocar o brilho que há em você. Você é perseguido porque seu inimigo está dentro da igreja. Não é no partido de esquerda. Quem determina quem vai subir ao poder ou não é Deus. Está escrito nos Salmos. É Deus que estabelece. Quem estabelecia os reis e os imperadores de antigamente? Não era Deus? Não foi Deus que mostrou para Daniel que o império persa ia cair? Que o império de Nabucodonosor ia cair? Que o império do império lá que Daniel viu lá, do rei da Assíria ia cair? Do rei dos caldeus iria cair? Não foi Deus que mostrou para os profetas que o império do Egito ia cair? Que o império de Ciro, de Sidom ia cair por outro reino? Os judeus derrubou algum reino? Aqueles judeus lá do tempo derrubou algum reino? Derrubou o rei da Síria, dos caldeus, do Persa, do Egito? Não. Era Deus que derrubava. Deus exaltava e Deus derrubava. Quem levantou Faraó? Quem derrubou Faraó? Quem levantou o Império Persa? Quem derrubou o Império Persa? Quem levantou Nabucodonosor? Quem derrubou Nabucodonosor? Não foi Deus? Foi por acaso os judeus? Então não é, esse negócio é fraude de partidos de esquerda, comunistas, tudo agora é comunista. Daqui a pouco eles vão dizer que os judeus eram comunistas. Então tudo isso é fraude. Não devemos lutar, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Perseguição é contra a carne e sangue, porque aí você é morto. Imagina você estar com a Bíblia debaixo do braço, ou está de terno, e aí chega o quê? Os soldados na igreja, levam você preso e some com você. Isso é carne e sangue. A luta é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isso quer dizer que as hostes da maldade precisam dos lugares celestiais para operar. Então é fraude, é fake, é mentira, é adultério. Olha, durante a grande perseguição, que durou do século III, 303 a 312, 313,
Os governadores receberam decretos diretos do imperador, igrejas e textos cristãos deveriam ser destruídos, a reunião para adoração cristã era proibida e os cristãos que se recusavam a se retratar perderiam seus direitos legais. Então aquela perseguição foi 300 anos depois de Cristo. Não tinha mais a igreja primitiva, aquela igreja lá de Coríntio. Era ali, essa igreja aqui que foi perseguida era a igreja católica. Era a igreja da idolatria, não era aquela igreja primitiva. Igreja primitiva era aquela igreja dos apóstolos e os filhos deles e os netos deles. Daí para lá é tudo igreja católica. Já não era aquele cristianismo, aquela igreja primitiva de Cristo. O Senhor já não estava mais ali, sabe? Naquela igreja lá de Coríntio, de Gálatas, aquela igreja lá de Atenas, de Esmirna, de Filadélfia, aquela igreja ali durou o quê? Um século só, um século e pouco. Mas ali para lá, já no século 150, no ano 150, já era ali a idolatria. Não era mais essa igreja primitiva. Então aqueles cristãos ali já não eram. Aquela igreja de Corinto já não, o culto já era uma merda, que nem as cartas do apóstolo, sabe? Já estava, você vê, já pela carta dos apóstolos, você vê que aquela igreja já estava podre. Já estava podre. Nas cartas aos Coríntios, Efésios, Gálatas, os Colossenses, enfim, nas cartas do apóstolo Paulo e dos outros apóstolos, você vê que a igreja já estava podre. Então aquela perseguição do Império Romano, no ano 200, 300 e aí por diante, já não era aquela igreja primitiva. Então, aí depois, e aí acabou. Acabou aquela igreja primitiva de Cristo, acabou. E aí veio surgir em 1910 a congregação que está no Brasil, sabe? Você não vai gostar de ouvir isso, né? Em 1910. Rapaz, você tem que, entendeu? Aí em 1910 surgiu a graça. Aí começa uma nova geração. Não interessa quem fundou, não interessa de onde saiu. O Cristo saiu de onde? Dos judeus. Então, quem cunhou o termo seita? Os judeus, os sumos sacerdotes, os escribas, os fariseus. Foi eles que cunharam o termo seita. Tudo saiu, todo o cristianismo. Pode ser o cristianismo aqui, o cristianismo lá da Rússia, o cristão ortodoxo. Tudo saiu de Cristo, dos judeus. Então todo o cristianismo é considerado seita. Considerado seita. Quem inventou isso foi os judeus. E o diabo, as hostes da maldade, vai entrar onde? Dentro da igreja. Não é Estado, não é partidos políticos. E o Império Romano era pagão. Não aceitava. Quer dizer, eles aceitavam outra religião se a outra religião venerasse os deuses deles. Se a outra religião venerasse o Deus deles e dos pagãos do Império Romano também, eles não faziam contra. Mas, por exemplo, os judeus não adoravam outros. Alguns adoraram com medo de morrer, com medo da perseguição, adoravam assim da boca para fora, para se livrar. E outros que não adorassem eram mortos, e perseguidos e mortos. Judeus. Cristãos também faziam isso. Faziam o culto cristão e faziam o culto dos pagãos, do Império Romano, para fugir da perseguição e da morte. Ficava jogando lá e cá, sabe? Mas muitos não aceitavam, e aí era morto, perseguido, jogado na arena e tudo. Porque os pagãos, a religião do imperador, se você venerasse o Deus cristão e o Deus deles, eles não incomodavam você. Porque você adorava todos. Era assim. Mas essa pregação vagabunda do ministério aí, que vai haver perseguição na igreja, que vai ser tirada a Bíblia, partidos de direita, isso aí eles estão pedindo voto e fazendo proselitismo político em favor do Bolsonaro. Essa carta vagabunda foi inventada para isso, para ser pano de fundo contra a esquerda, contra partidos comunistas. É por isso que esses vagabundos não abrem igreja na China. Não abre igreja em outro lugar. Por quê? Porque eles usam o púlpito para fazer política. Se eles usassem o púlpito para falar de salvação, de evangelho, o chinês lá, o governo chinês não ia se preocupar. O governo lá saudita, outros lá não iria se preocupar.
Os muçulmanos, eles não fazem culto muçulmano aqui? E eles não são contra o cristianismo? Mas eles não detonam o cristão aqui. Você pode ir numa sinagoga aí judaica, ou numa mesquita do Islã, eles não detonam o cristão. Mas o cristão vagabundo, eles ficam detonando eles lá. Então, uma mesquita islã, elas estão aqui no Brasil, elas têm liberdade de expressão, mas eles não detonam o governo brasileiro. Eles não detonam o cristianismo brasileiro. Eles não detonam os evangélicos brasileiros. Agora, um evangélico vagabundo, um pastor fraudulento, mentiroso, um ancião cooperador babaca, ele quer ir nesses países e quer detonar a religião do pessoal lá. Aí ele quer detonar o governo local. Aí, meu amigo, você quer o quê? Porque o cara, ele não usa o púlpito para pregar, ele usa o púlpito para fazer política. O pastor quer ir na China, quer ir na Angola, quer ir na África. Ele quer usar o púlpito para detonar o governo, para detonar as outras religiões. Ele não sabe fazer a coisa dele sem detonar, porque ele precisa, porque o fraudador, o cristão, o pastor fraudador, o cooperador, o ancião fraudador, ele não tem o diabo como inimigo, ele tem as outras coisas como inimigo. Então ele tem o governo como inimigo, ele fica criticando o governo, ele fica criticando as outras religiões. Se ele se preocupasse em pregar a Bíblia e pregar a salvação, ele não feria governo nenhum, ele não feria as outras religiões. Mas você vê aí no ministério, eles ficam falando contra o governo, eles ficam falando contra o mundo. Ah, porque o mundo tem isso. Ah, porque o mundo tem aquilo. Ah, você viu que inventaram no mundo agora? Ah, você fica criticando até a ciência. Ah, a ciência agora inventou isso. Ah, a televisão capeta. Ah, isso aqui o rádio é o capeta. A internet é o capeta. Você vê, eles criticam. Você vê a televisão não era do diabo? Que tem isso? TV ser do diabo? Então eles ficam procurando um inimigo. Aí, por exemplo, o pessoal da Universal foi lá, detonava o governo lá em Angola. Aí o governo fechou. Aí a congregação, o ancião lá, quer detonar o governo. Aí o governo se irrita e fecha mesmo. Depois fica pondo se lamentando. Achando que o governo é o governo, é o governo. Eles usam o público para detonar o poder público. E isso aqui é o quê? Você vê Mesquita fazendo isso com o governo brasileiro? Você vê um judeu da sinagoga detonando o governo brasileiro? Tem aqui no Brasil, tem muitas religiões em todo lugar do mundo. Tem Islã, tem judaica, mas eles usam o púlpito deles para detonar o governo brasileiro? Não usa. Mas o pastor e o maldito ministério ficam detonando o governo. É por isso que em vários países eles tomam nas orelhas, e é bem feito. Porque eles usam o púlpito, usam o povo como massa de manobra, para manipular, sabe? Até mais.